que o Senhor possa continuar falando conosco. Deus, usa o teu filho segundo a tua vontade, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós necessitamos ouvir. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graças a Deus, meus irmãos, amém. Você pode se assentar, por favor. Conhecendo. E antes de eu começar a ministrar e ler aqui o texto para a gente pensar nesse momento, eu queria convidar você sentado como está. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para que Ele guarde nossa cidade, para que Ele guarde pessoas que estão nas ruas, no trânsito, de enchente, de deslizamento. A chuva é necessária, mas que seja na medida certa, amém? Que nenhuma família seja danificada, que nenhuma família seja prejudicada. Você pode orar por sua cabeça, Pai. Deus, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Estamos seguros debaixo de um teto para cultuar o Senhor e adorar o teu nome. Aqui, Deus, de onde estamos, queremos levantar a voz e as mãos também e abençoar a cidade do Rio de Janeiro, Senhor. Te pedir obrigado pela chuva, obrigado porque o Senhor cuida da nossa cidade. A chuva é necessária, mas que seja na medida certa, Senhor. Que nenhuma família seja prejudicada, que nenhuma casa sofra nenhum dano, que nenhum automóvel, Senhor, seja inundado, mas que a tua boa mão possa estar sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado. Guarda o Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo o escritor João. João capítulo 3, versículo de número 16. Vamos pensar nessa noite sobre esse assunto. Diz o texto assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. Esse texto ele é o resumo da Bíblia. Se a gente pudesse resumir a Bíblia em um versículo, pegasse todos os capítulos, versículos, livros, separações de Antigo e Novo Testamento, compilações de pentateucos, históricos, cartas, evangelhos, se pudéssemos pegar toda a Bíblia e fazer um resumo, fazer um abstract, de um TCC, de uma monografia, de um trabalho final que precisa ter um resumo, a Bíblia poderia se completar nesse único versículo. O texto diz que Deus, Senhor Todo-Poderoso, amou esse mundo, amou de uma maneira tão grande que faltam adjetivos para o escritor narrar como foi esse amor, de que maneira, de que extensão, de que profundidade, de que forma é o amor de Deus para com o mundo. É uma maneira tal, é uma maneira inexplicável, é uma maneira que não tem adjetivo humano, não tem vocabulário para descrever esse amor. Amores que conhecemos, de pais e filhos, mãe e filho, irmãos e irmãos, amor entre marido e mulher, amor eros, amor filéu, amor de coisas, de possuir coisas, paixões, desejos. Nenhum amor se compara ao amor de Deus. Por isso que o escritor ele não tem adjetivo, faltam palavras para dizer como é esse amor. Então ele coloca uma expressão: Deus amou o mundo de
a atitude de Deus é, como prova de amor ao mundo, a mim, a você, ele doar, ele se entregar, ele dá. Então Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, inexplicável, inenarrável, que deu o seu Filho para resgatar essa humanidade, para salvar esse mundo. E uma vez eu falei uma frase que eu aprendi com o meu pastor Marcos Messias, quando ele fala sobre oferta, ele usa esse texto e diz que a maior prova de amor é dar. Diga comigo isso, a maior prova de amor é dar. E aí eu falei isso uma vez no culto de adolescente, e o pessoal começou a rir, porque começou a pensar besteira. E o pastor, o pregador, está falando que a maior prova de amor é dar. E começaram a pensar besteira. E eu falei, não é isso que vocês estão pensando. Não é dar essa coisa que você está pensando. A maior forma de amor, a maior prova de amor, é a prova que Deus deu ao mundo. Ele deu o seu Filho. Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você na cruz. Quantos podem dizer amém por isso? Então eu aprendo com esse texto, pensando sobre a metamorfose através do amor, né? Que para eu sofrer uma transformação, Deus teve que dar o seu Filho. Para que eu fosse transformado, né, em uma nova criatura, transportado por meio do Filho, liberto, né, das garras do inferno, do diabo, e levado para o reino do amor, eu sofri esse amor. Esse amor, ele foi entregue, ele foi doado na cruz. Então eu aprendo nessa noite, como eu sofri uma transformação, como eu sofri uma metamorfose, eu preciso agora ser um agente de mudança, um agente de transformação, um agente de metamorfose, para que outras pessoas, para que pessoas ao meu redor tenham a oportunidade de viver essa transformação, essa metamorfose que eu um dia sofri, porque Deus um dia colocou o seu Filho. Então essa metamorfose que me transformou através da doação, ela agora passa por mim. E também eu, assim como um dia fui transformado pela doação do amor, eu preciso doar para que outra pessoa seja transformada. Você pode repetir isso? Diga assim comigo: eu preciso doar para que outra pessoa sofra também uma metamorfose. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu fui transformado por essa doação, por esse amor. Então também outras pessoas, assim como eu fui, serão transformadas pela doação através do amor da minha pessoa. Pastor, o que eu posso doar para que outra pessoa seja transformada? N coisas. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para contribuir. Eu não tenho o que a pessoa precisa. Eu não consigo realizar o sonho da pessoa, o desejo. Mas você pode doar algumas coisas que vamos aprender aqui essa noite. Antes de pensar nelas, eu queria ler um texto e fazer um paralelo entre esse versículo. O próximo texto está na primeira carta de João, 1 João capítulo 2, versículo 15. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15. Todos acharam que eu amém? Vamos ler bem alto, vamos ler juntos. Deixa eu achar aqui também. 1 João, capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja aqui no versículo, o primeiro versículo diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E aí depois o escritor diz que não amem o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa que está amando o mundo. Parece que está desconexo, né, esses dois versículos, porque um diz
E o outro diz que não é para amar, porque se amar, o amor de Deus não está nele. Quantos estão entendendo de novo aí? Então é para amar ou não é para amar? Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo que se entregou por ele. O escritor diz: não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não vai estar em você. Então, é para amar o mundo ou não é para amar o mundo? Quem aqui ousa uma resposta? É para amar ou não é para amar? Alguém falou alguma coisa aqui? Depende de que mundo, né? Excelente resposta. Depende de que mundo você está falando, pregador, pastor. Quando a Bíblia fala de mundo, a gente precisa entender qual é o mundo que ela está dizendo. Quando o escritor diz que é para não amar o mundo, é para não amar o sistema mundano, é para não amar a filosofia mundana, é para não amar o estilo, né, que esse mundo adotou como padrão de família, padrão de adolescência, padrão de qualquer coisa, de caráter, de ética. É esse mundo que não devemos amar. Mas a gente também não pode perder o primeiro versículo, que diz que Deus amou o mundo, não agora esse mundo sistema, não a filosofia, né? Não essa cultura mundana, mas Deus amou o mundo pessoas, o mundo eu, você, porque cada um de nós somos um mundo, porque você tem uma mente, eu tenho uma mente, você tem uma formação, eu tenho outra, cada um de nós tem uma cultura, uma formação familiar, cada um tem uma maneira, uma personalidade. Então cada ser humano, cada coração é um mundo, cada coração é um campo, cada mente é um planeta, é uma porção de ideias. Quando Jesus diz, quando Deus amou esse mundo, Ele não amou o mundo sistema, mas amou o mundo pessoas. E é esse mundo que devemos amar. É esse mundo chamado pessoas, que devemos amar a ponto de se entregar por elas, de se doar por elas. Porque o outro mundo, ele corre um sério risco quando eu me acostumo muito com ele, quando eu me apaixono muito por esse mundo, eu corro um sério risco. Eu queria ler com você um risco que está aqui na palavra de Deus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Vamos ler aqui, 2 Timóteo 4, 9. E a gente vai entender por que a gente não pode amar esse mundo sistema que o escritor está falando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. Está aqui na tela, olha aqui diz o texto. Paulo, o apóstolo, escrevendo ao seu discípulo, também pastor Timóteo. Ele escreve, e ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Próximo. Porque Demas me desamparou, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito, ele foi para Dalmácia. Então esse texto diz que é possível abandonar a fé por causa do amor do presente século. Ele amou o presente século, porque esse presente século, ele é apaixonante. O presente século que habitamos, que vivemos, nosso mundo, nosso sistema, nossa cosmovisão, ela é apaixonante, a ponto de eu começo a me relacionar como é um casamento, como se começa com a família. A gente se conhece, né, na adolescência, não sei, numa faixa etária da vida, e a gente vai, bate um papinho aqui, bate um papinho ali, joga um vento aqui, colhe um maduro ali, faz uma cantada aqui, faz outra ali, leva no ponto de ônibus, né, abre a porta do carro, paga o jantar, aí vai se relacionando, e aí a gente assume compromisso,
Agora já tem aliança de casamento, noivado, e agora é uma de compromisso, né? Bota uma de compromisso. Assumimos o compromisso. Já está noivo? Não, é um namoro mais sério. É um namoro mais sério. Essa aliança aqui é um namoro mais sério. E esse namoro vai tomando corpo, e as pessoas vão se apaixonando cada vez mais. Depois, sobem mais um degrau e passam para o noivado, já pensam em casamento, e aí definitivamente sobem no altar, se casam e vão viver a dois e constroem família, filhos, nascem as crianças e tem aquele amor no seio da família, entre o marido e a mulher, entre os filhos, entre os irmãos, pais e filhos, filhos e pais. Mas como é que isso começa? Como é que essa família nasce? É lá no primeiro encontro, quando ele olhou para você, ela olhou para você, o coração disparou, o pelo arrepiou, quando passa perto, sente aquele calafrio, é aquela paixão alucinante do coração. Isso vai tomando corpo, até assumir o altar e construir, estabelecer uma família. Assim é o presente certo. A gente se relaciona um pouquinho hoje, e se não tomar cuidado, a gente se relaciona um pouquinho amanhã, e depois mais um pouquinho semana que vem. E eu apenas estou saindo do presente certo, mas depois eu estou gostando do presente certo, e agora estou apaixonado pelo presente certo, e agora estou amando o presente certo, a ponto de abandonar a fé. Demas me abandonou, porque ele amou o presente certo. Então, quando Deus diz que amou o mundo de tal maneira, Ele amou esse mundo chamado pessoas, eu, você, seres humanos. Por isso que Ele diz na outra carta: olha, não ameis esse. Então aqui já definimos o que devemos amar, O mundo pessoas, o mundo seres humanos, não as coisas, porque pessoas são mais importantes que coisas. Lembra da Torre de Babel, quando estavam construindo a torre, em Gênesis capítulo 11? O texto diz que eles estavam construindo uma torre, e o desejo deles era que a torre atingisse até os céus, e tornasse o nome deles célebre. Eles estavam construindo uma cidade e construindo uma torre. Uma cidade e uma torre. Uma cidade e uma torre. O texto diz que Deus entrou com providência e interrompeu a construção. Interrompeu a construção da torre. Porque a ordem dos fatores na matemática não altera, mas na matemática de Deus altera. Porque o texto diz que eles estavam construindo uma cidade e uma torre. Primeiro eles se preocupavam em construir a cidade, e quando sobrava tempo eles construíam a torre. A torre é para ir até o céu, é para subir, é para se relacionar com alguém que está acima, um superior, um ser celestial. A cidade é para a gente viver aqui, entre família, entre amigos, entre colegas, construções humanas, riquezas humanas, coisas terrenas. Então eles construíam primeiro a cidade, depois a torre. Então Deus entrou e confundiu a língua de todo mundo e não conseguiram mais construir nada. Por quê? Porque a ordem estava errada. Primeiro se constrói torre. Diga assim: primeiro se constrói torre e depois se constrói cidade. E a torre, glória a Deus, porque Jesus a construiu para nós. Porque mesmo Timóteo diz que só há um mediador, só há um caminho, só há uma torre entre o homem pecador e o Deus Santo, que é Jesus Cristo, Senhor. Então, cada dia temos que construir essa torre. A torre de relacionamento com Deus, a torre de intimidade com Deus, a torre de comunhão com Deus, de oração. É tudo aquilo que a gente já ouviu. É oração, é jejum, é Bíblia, meditação. Mas cada dia que a gente constrói essa torre, esse relacionamento, a palavra de Deus se cumpre em nós. Mateus 6,33, que diz: buscai o reino e a sua justiça,
E o que vai acontecer? Todas as coisas vão te ser acrescentadas. Quando você se preocupa em construir torre, Deus se preocupa em construir uma cidade para você. Amém, meu amigo? Quando você se preocupa em construir uma torre, em ter um relacionamento com Deus, a cidade Ele vai construindo. As coisas que você precisa, Ele vai fazendo no tempo dele. Por quê? Porque pessoas são mais importantes que coisas. Por isso que Deus amou o mundo, não esse mundo que desviou delas. Não, esse mundo não é para amar. Esse mundo não é para se apaixonar. Esse mundo não é para amar. Amar o mundo que Jesus amou. E Ele amou de maneira tal que Ele se entregou, que Ele se doou. Então, nós estamos aqui essa noite e fomos transformados por esse amor. Agora, o que eu posso fazer para que outra pessoa seja transformada? Amar o mundo, amar pessoas. Não amar o sistema, mas amar o mundo que Jesus amou. E se você ama, você doa, você é capaz de doar, você é capaz de se entregar. Então eu faria a primeira pergunta para mim nessa noite e estenderia para você: o que você está capaz, o que você é capaz, o que você seria capaz de doar a ponto, de amar pessoas? O que você estaria disponível para doar para que outra pessoa sofra também uma metamorfose que você sofreu? O que você seria capaz de doar? Poxa, pastor, mas eu não tenho nem salário, eu nem trabalho ainda, eu ganho mesada. Se eu doar a minha mesada, eu não vou ficar com nada. Se você não tem dinheiro, doe outra coisa. O pastor diz também, que para a gente deixar para a próxima geração um legado, uma missão, um caminho, a gente precisa fazer no mínimo 3 coisas. Eu nunca mais esqueço, pastor? A primeira é, você pode de N coisas, mas 3 você não pode deixar de fazer enquanto estiver vivo. A primeira, escrever um livro. A segunda, fazer um filho. Escrever um livro, fazer um filho ou plantar uma árvore. Pergunta, seu irmão, você já plantou uma árvore? Plante uma árvore. Imagina se cada um aqui plantasse uma árvore. Olha como seria melhor o clima do nosso bairro. Olha como seria melhor o lar do nosso bairro. É tão simples, comprar semente, colocar ali e deixar Deus trabalhar. Plante uma árvore. Escreva um livro. Ontem fomos no lançamento do livro da pastora Márcia Torres. Quanta gente não vai pegar aquela escrita e vai ser abençoada por aquele relato? É uma vivência, é uma história. É toda uma vida dedicada a encontro de casais, a ministração em família, a gabinete pastoral, a acompanhamento psicológico. É um punhado de anos que não pode ser perdido. Então ela relatou ali em páginas e está para a próxima geração. Alguém vai ler e vai ser abençoado. Eu até me interessei e falei com a Tati, vamos lançar o nosso. A bailarina e o pastor. Já temos um tema, a bailarina e o pastor. Vamos escrever nossa história e vamos deixar aí para a próxima geração. Escreva um livro, plante uma árvore, faça um filho. Quando a gente pensa, eu quero um mundo melhor para o meu filho, para o meu neto, para as próximas gerações, eu gostaria de um futuro melhor. A gente poderia melhorar essa frase e a gente poderia falar e pensar assim: eu quero deixar pessoas melhores para o mundo futuro. Amém, meu amigo? Porque só cobrar do mundo é fácil, Eu quero um mundo melhor. Mas como é que o mundo se torna melhor? Com pessoas melhores, com famílias melhores, com adolescentes melhores. Já tem um livro que diz, pais bons, filhos melhores. Como as crianças melhoram? Quando os pais melhoram as crianças. E as crianças vão fazer um mundo melhor no futuro. Então não é querer um mundo melhor para os filhos, é deixar filhos melhores para o mundo que vem. Quantos estão entendendo de doar, Então, a gente pode doar muita coisa. A gente pode doar tempo. Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu filho. Eu posso escrever essa frase dizendo: Sérgio amou o mundo de tal maneira que deu o seu tempo. Deu o seu tempo para alguém, para ouvir alguém, para escutar alguém. Eu fui hoje levar a Tati, ela trabalha dando aula de balé, eu fui levar ela hoje porque ela tinha um compromisso. E ela tem uma aluna que é uma pessoa só. Terminou o casamento, já tem 3 anos, e não tem família perto, próximo, mora sozinha, e entrou num abismo, entrou num quarto escuro e se trancou para a vida. Um dia tentou respirar e se matriculou na academia para ver se desestressava, se esparecia um pouco, e fez a aula. Gostou da aula, outro dia fez também, gostou, outro dia fez, gostou, e aí tirou foto com a professora, e aí botou no Facebook, e aí se tornou professora, e aí gostou da professora, conversou com a professora, está conversando com a professora. E lá na página social tem lá as fotos da Tati, os dizeres, as frases, e ela percebeu que alguma coisa envolvida com igreja, com religião, com fé, e a Tati só bota foto assim e tal. E um dia ela chegou e falou para a professora assim: você um dia me levaria na sua igreja? Você um dia me levaria na sua igreja? Claro, agora, quando? É só você marcar. E vamos levar ela no dia 19, ela mora na Zona Sul, vamos levar ela na Internacional da Zona Sul. Vai ter a apresentação de Natal. Sérgio amou o mundo de tal maneira que deu. Marcos amou o mundo de tal maneira que deu. Eu amei. Você pode pensar nisso agora. Eu amei o mundo de tal maneira. E o que eu fiz por ele? O que você fez por alguém? Amém. Na minha família eu tenho um tio, irmão do meu pai, de sangue, tio legítimo, homossexual. Ele sabe que eu sou pastor e eu sei que ele é homossexual. Mas a gente senta na mesa, em bate-papo, conversa, e se abraça, se beija, e se gosta. E eu chamo ele de senhor, tio, e ele me chama de Sérgio, sobrinho, querido, porque eu não posso deixar que essa palavra ela saia do meu coração. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você ama o mundo de qual maneira? De que maneira você ama o seu mundo? A ponto de dar, a ponto de doar. Você pode doar tempo, você pode doar o ouvido, você pode doar uma carona, você pode doar a sua dedicação, né? Nós vemos na nossa igreja, temos pastores que eles não trabalham integral na igreja. O pastor Marcos, por exemplo, é médico, tem sua atividade, tem sua profissão, tem seus plantões, tem sua correria da vida, como todos nós aqui temos. Ele poderia pensar: olha, eu estou muito atarefado, não dá para mim, coloca outro, e eu vou ver minha vida, e vou criar meu filho, minha esposa, e vou ser feliz para sempre. Mas não, decidiu o quê? Decidiu doar, decidiu se entregar, decidiu amar o mundo de maneira tal. Quantas pessoas são abençoadas com a presença dele aqui? Quantas pessoas são abençoadas com a tua presença lá no seu trabalho? Você pode doar a ponto de ser um agente de metamorfose na vida de alguém. Vamos ler um texto aqui para a gente entender isso melhor. João capítulo 17. Capítulo 17 de João. Mesmo escritor que escreveu esse capítulo 3, versículo 16. João 17. Olha que relato interessante e um pouco complicado também de se entender. Eu vou ler o texto, você acompanha a leitura. João capítulo 17. São as últimas palavras de Jesus. Todos acharam bem? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 7. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo. Olha o que ele está falando. Já não estou no mundo. Mas ele está falando isso para quem? Com quem? Com os discípulos. Ele está dizendo que deu aqueles que estavam no mundo, que Deus o deu, ele amou e amou até o fim. E ele consumou a obra do Pai no mundo. Mas agora ele está dizendo: já não estou no mundo, mas eles continuam aonde? Continuam no... Veja então, duas pessoas, Jesus e os 12, os dois no mesmo lugar, na mesma, no espaço físico. Mas Jesus está dizendo: olha, eu não estou no mundo, mas ele está ali de corpo presente. E os discípulos estão também, e ele diz: olha, eles estão no mundo, eu não estou, mas eles estão. Mas estamos no mesmo lugar, estamos aqui juntos, eles estão vivendo. Versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Versículo 12: quando eu estava com eles, olha, Jesus está botando já no verbo passado. Quando eu estava com eles, mas ele ainda está ali, ele está falando para os 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 13: mas agora vou para junto de ti. Olha, veja, agora vou. Mas o versículo anterior disse que ele já não estava mais. Ele vai, ele está, ele não está mais, ele já foi, ele está no mundo, não está. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo. Olha, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Uma hora ele diz que não está no mundo, e agora ele diz que ele está no mundo. Falo isso no mundo, estou com eles no mundo. 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, eles não são do mundo. Versículo 15: não peço que os tire da onde? Que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Meu Deus, é ou não é do mundo, Jesus? Você está ou não está aqui? Olha, eles não são do mundo, mas eu peço, Pai, que não os tire do mundo. Meu Deus, está no mundo ou não está? É ou não é do mundo? Vamos continuar para a gente entender. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei para onde? Para o mundo. E a favor deles, que eu me santifico a mim mesmo,
para que eles também sejam santificados na verdade. Como é que se entende esse texto, pastor? Se entende da seguinte maneira: você pode estar no mundo com o corpo, mas você também pode estar no céu com a mente, com o coração. Eu estou aqui nesse mundo, porque o meu corpo está aqui, minha matéria está aqui, né? Ainda meu espírito está aqui, mas a minha mente já não está mais, meu coração já não está mais aqui. Não somos daqui, estamos de passagem, mas ainda estamos, porque estamos vivos, estamos ainda respirando e ainda estamos nesse mundo. Por isso Jesus diz: olha, eu vou enviar eles para o mundo, porque eles não são do mundo. Por isso eu vou enviar eles para o mundo, porque eles não são de lá. Está complicado, pastor? Não, vai ficar claro agora. Jesus quer que a gente tenha a mente no céu, mas o coração aqui no mundo, não o mundo que desviou dentro do sistema, mas a mente no céu e o coração nas pessoas. Por isso ele diz: eu envio eles para o mundo. E a gente, quando se reúne como igreja, a gente faz o quê? A gente sai do mundo, a gente se tranca aqui dentro. A gente entende que cultuar é vir à igreja, o espaço, o tempo, né? a parede. E a gente parece que quando sai daqui desliga e volta para o mundo que não era para voltar. Mas fazer valer o Evangelho, tanto aqui dentro, como lá fora, como em qualquer outro lugar, é viver a vida transformando pessoas a cada dia, a cada instante, com uma conversa, com um diálogo, com uma amizade, com um relacionamento sadio, a ponto dessa pessoa ver Cristo em mim e dizer: olha, eu quero a felicidade que mora dentro do teu coração. Eu quero ser feliz igual você. Eu estou procurando esse sentido de vida. E eu achei você. Tu é um cara assim diferente. Tu é um cara que tem um brilho. Eu quero esse brilho. E a gente sabe que não somos nós, é a luz de Deus através de nós. Amém? Por isso ele diz: olha, eu vou enviar eles para o mundo. Eu vou enviar eles para o mundo. E onde a gente faz a transformação? É exatamente no mundo. É exatamente nos relacionamentos. É exatamente convivendo com pessoas, no nosso dia a dia, na nossa atividade profissional, atividade educacional, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. Nós vivemos nesse mundo, mas a nossa mente está no céu. E eu quero ser um agente de transformação, a ponto de amar esse mundo de uma maneira tal. Que maneira é essa, pastor? Uma maneira capaz de se doar para esse mundo, de se entregar para esse mundo. Eu lembro quando o pastor chegou para mim, o pastor Jaime, perguntou se eu queria dirigir uma igreja. Eu falei: pastor, olha, eu estou pronto, eu sou servo, eu sigo onde me colocar. E ele falou: então, ele falou domingo de manhã, vamos orar. E aí na terça-feira à noite ele falou assim: vamos consagrar. Mas peraí, é para orar ou para consagrar? Cadê a Tati? A Tati está trabalhando, não veio do culto. Vai buscar ela. A consagração é hoje, amanhã você já assume. Tá bom, amém, vamos. E fomos para o culto, ele orou, ele me levou lá para Betânia, lá para o Morro do Adeus, lá em cima, no alto do morro, e me empossou e foi embora. E eu falei: e agora, Jesus? Como é que faz aqui? Sou eu mesmo. Na época eu tinha 2 empregos, trabalhava no Fiocruz à noite, no colégio britânico de dia, tinha 2 atividades, minha vida financeira estava confortável, 2 empregos, pagando apartamento, 2 salários bons, 2 empregos excelentes, com promessa de crescer, de ganhar mais. Na Fiocruz é fazer concurso, fazer prova, já é governo federal, já é estabilidade para sempre. No colégio, eu entrei como auxiliar, já estava fazendo inglês, já tinha passado para a Federal de Biologia,
já estava aprendendo com os professores, e quando eu assumi a congregação, eu falei, não dá para fazer tudo. Como que eu trabalho de noite, trabalho de dia, vou para a igreja, vou fazer visita, vou fazer evangelismo? Não dá, não tem como. Ou entregava a igreja, ou entregava algum trabalho. E eu conversei com a minha esposa, e nós tomamos a decisão, olha, vamos abrir mão de um trabalho. Você não ama o mundo de maneira tal, você não diz que está disponível, você não canta, que quer ir para as nações, tem uma nação lá em cima do povo te esperando. Eu falei, então amém, vamos entregar. E eu conversei com a diretora, com a coordenadora, ela falou, não, você não pode ir, você é uma promessa da escola, todo mundo gosta de você, você caiu na graça do diretor. Você sabia que o diretor está pensando até em mandar você para a Inglaterra? Porque a escola é da Inglaterra, bilíngue, uma escola britânica, e eles estavam com a ideia de me mandar para a Inglaterra, para me aprender lá e voltar para trazer o ensino para cada vez mais unificar a educação. Porque as 3 exigências que me fizeram na entrevista eu não tinha, que era inglês fluente, graduação em Química, Físico-Biologia e experiência numa escola internacional fora do Brasil. Eu não tinha nenhuma exigência, mas entrei porque Deus abriu essa porta. E quando eu saí, eu falei para ela, olha, se a senhora me der uma chance, eu não tenho nenhuma dessas, mas eu vou ter as 3 e a senhora nunca mais vai se arrepender. E eu já estava fazendo inglês, porque a escola pagava o inglês para mim, no Brazas, já tinha passado para a Federal do Rio de Janeiro, só faltava o intercâmbio. E eles se comprometeram, quando eu terminasse a faculdade, quando eu dominasse a língua, eles iam me mandar para a Inglaterra, eu ia ficar lá 1, 2, 3 anos, o que fosse necessário, para voltar e me tornar um professor. E o salário do professor lá é R$7.000. R$7.000 para começo, porque só estuda a nata da cidade. Eu dei aula para o filho do Cabral, Sérgio Cabral. Então eu tinha um emprego com uma promessa de R$7.000. E o pastor me chamou para dirigir a Betânia, para ganhar R$0. Só tinha, né? 20 membros, 30 membros. Eu falei, Jesus! Mas Deus amou o mundo de maneira tal que deu. E eu fui lá pedir dispensa e fui para a congregação e assumi. E foram dias felizes, o momento mais feliz da minha vida ministerial, porque eu amo o mundo de maneira tal e eu quero continuar amando pessoas a ponto de me entregar por eles, me doar por eles. Amém, amém, irmãos? Você é um agente de transformação. Hoje eu sou um pastor, hoje eu sou líder de jovens, hoje eu viajo para um monte de lugar para pregar, mas um dia, há 12 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, alguém doou seu tempo, sua vida. Pastor Marcos era o líder da juventude, e eu era apenas um novo convertido, apenas um menino apaixonado pelo Evangelho, apenas um rapaz que acabou de sair do pecado e se converteu e queria entregar a vida para Jesus cada vez mais. E eu lembro cada culto jovem, como se fosse hoje, o pastor terminava o culto e eu ficava ali assim, do ladinho, querendo sugar mais, querendo abraçar mais, porque eu não tinha pai, meu pai tinha me abandonado, não tinha família, não tinha referencial de homem, de chefe de família, não tinha referencial de nada, mas Deus colocou um pastor para me apacentar enquanto jovem. Então eu e ele doava seu tempo, sua dedicação. Quantas vezes me levou para sua residência, né? Levava um grupo de louvor para ensaiar e eu ia atrás no pacote. Eu sabia tocar nem bandeira. Eu imagino o pessoal do louvor pensando, o que esse menino está fazendo aqui? Esse menino está sendo apacentado, porque alguém decidiu amar o mundo de maneira tal. Amém? Você está aqui, você pode dizer, Senhor, diga, Senhor, eu quero amar esse mundo de maneira tal. E o que você está disponível para se entregar, para doar, para fazer? Essa é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade enquanto servos de Deus.
E para a gente fazer uma oração, eu queria ler apenas os últimos 2 versículos. O primeiro está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Gênesis capítulo 3, é a queda do homem. Podemos ler? Olha que interessante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, se vos abrirão os olhos, e como Deus, preste atenção, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo ele lança uma proposta para o homem e para a mulher para ser semelhante a Deus. Olha, Deus sabe que, por isso que ele proibiu vocês de comer, porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão semelhantes a ele, vocês serão dominadores, conhecedores do bem e do mal, vocês serão deuses também. Vocês deixarão de ser apenas criaturas para serem também como o Criador. Vocês subirão de nível. Vocês serão deuses. Vocês são homens e vocês serão como Deus. Vocês serão semelhantes a Deus. É a mesma síndrome que estava com ele quando a gente lê Isaías, né? Isaías 14, que fala aquela narrativa: ah, como caíste do céu, ó estrela da alva, né? Vamos ler rapidinho, ainda dá tempo. Isaías 14, versículo 12. Dá para botar aí rapidinho? Isaías 14, 12. Essa síndrome estava no coração dele, por isso que ele passou para o homem, e o homem infelizmente caiu. Olha só o texto: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração. Ele estava lá embaixo e ele disse: olha, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. 14. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante a quem? E serei semelhante a Deus. Então o diabo um dia estava no nível de baixo, e ele olhou para Deus lá em cima, e ele desejou ser igual a Deus. Eu vou subir, eu vou ser igual a Ele, eu vou me igualar e eu vou ser semelhante a Deus. Então ele estava no nível de baixo e queria ser igual a Deus. Então olha o que Deus fez com ele. Próximo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então ele estava embaixo e ele subiu para ser igual a Deus. Deus não permitiu e trouxe ele para baixo de novo. Aí, como ele não conseguiu, ele vai no homem, né? Homem, você é bobo, rapaz. Ele está dizendo que você não pode comer, porque ele sabe que quando você comer, você também vai subir de nível, e você vai deixar de ser homem, e você vai passar a ser Deus, você vai ser igual a Deus. Então aquilo despertou no coração do homem e da mulher um desejo, né? O texto diz que vendo a mulher e o homem, que a árvore era boa, né?
que dava conhecimento, que dava autonomia, comeu do fruto e pecou. Então o diabo estava embaixo e quis ser igual a Deus, quis subir e Deus mandou ele descer de novo. O homem quis ser igual a Deus, também desobedeceu e pecou. Agora, o último versículo, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, vai completamente na contramão de tudo isso. O homem quer ser igual a Deus e Deus quer ser igual ao homem. Olha o que diz, Filipenses capítulo 2, versículo 5: de sorte que haja em vocês e haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo desejo, a mesma vontade que houve também em Cristo Jesus. E a vontade dele é que, sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que interessante, irmãos. O homem quer ser igual a Deus, quer dominar a ciência, quer dominar o governo, quer dominar tudo. O homem quer ser igual a Deus, e Deus quer ser igual aos homens. Deus quer ser igual a mim e a você, irmãos. Por isso que Ele deixou a glória, se esvaziou e veio como figura humana e caminhou na terra como nós. Eu quero sentir o que Ele sente, eu quero viver o que Ele vive, eu quero saber o que é ficar triste, ficar com fome, ficar com febre, ficar com dor. Eu quero passar tudo, eu quero ser igual ao homem. E o homem quer o quê? Quer ser igual a Deus. Próximo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Próximo. Por isso, também Deus, olha só a contramão, o diabo estava embaixo, quis subir para ser igual a Deus, Deus mandou ele voltar para o inferno. Deus, Jesus estava em cima, mas poderia ficar em cima, mas te amou de maneira tal que desceu e quis ser igual a você. Desceu e se humilhou e morreu na cruz por nós. E porque ele fez isso, Deus falou assim: agora sobe de novo, porque também Deus o exaltou sobremaneira, volta para cá para cima e lhe deu um nome que está sobre todo nome, porque para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O versículo, ele começa assim: tenha o mesmo, coloca o 5 para a gente orar, baseado no 5. No 5, de sorte que haja em vocês, haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Jesus. E qual foi o sentimento de Jesus? Sendo Deus, quis ser o quê? Quis ser homem. Que esse sentimento esteja em nós, que a gente seja mais homem, seja mais humano, seja mais humanidade. A gente se preocupa muito em querer ser santo, Deus, querer se parecer com Deus. Amém? Busquemos a santidade, mas a gente está aqui querendo ser igual a Ele, e Ele está lá querendo ser igual a mim. Eu quero ser igual a você, cara. E a gente está, eu quero ser igual a Deus. E Deus está falando: você quer ser igual a mim? Então eu vou mostrar a você, eu vou descer e vou ser um homem igual a você. Para que você entenda que para ser igual a Deus, você precisa ser homem. Você precisa ter humanidade. Você precisa ser humano, mais humano. Amar mais, interagir mais, viver mais como humano, não fazer uma religião. A gente aqui é tudo santo, a gente vai tudo morar no céu. E o mundo? Deixa o mundo vai para o inferno, o mundo jaz no maligno. Olha, todo mundo pecador, olha que bagunça. Não, ele vai, se relaciona com ele. Não, Deus me livre, Deus me livre. A Bíblia diz que é não sentar lá na roda dos escarnecedores. Vai para sentar, mas você pode passar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode aconselhar, você pode ouvir, você pode interagir, você pode
ir a um passeio junto. Quantos querem viver essa metamorfose de um amém? Metamorfose, metanoia, mudança de mente, mudança de conceito, para que outras pessoas possam viver e sentir aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vive. Amém? Vamos orar nessa noite. Vamos pedir a Deus mais humanidade. Mas, Deus, eu quero ser igual a Ti. Aí Deus fala, tá bom, você já é. Mas como? Se eu sou pecador, se eu falho todo dia, você já é. Por quê, Deus? Porque você já é humano. Eu sou Deus, mas eu não me inquietei a ponto de ser Deus. Eu queria mais. Eu queria me parecer com você. Eu me tornei homem. Então, se você quer parecer mais com Deus, se torne mais homem, se torne mais humano, se torne mais presente no seio da família, na vizinhança, na faculdade e também na igreja. E assim nós mudaremos pessoas, mudaremos o mundo, mudaremos o nosso campo missionário. Vamos fazer essa oração.